Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E eu já estou fazendo a abertura do Hora Geral de uma forma diferente. Estou aqui ao lado do meu grande amigo, o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Aí você fala, Douglas, por que você está abrindo Hora Geral assim? Em primeiro lugar, porque ele é meu amigo. Em segundo, porque ele é professor. E em terceiro, que os professores terão sempre um privilégio dentro do Hora Geral. Ah, e você também. Não se esqueça que eu estou com você. O professor Luiz Paulo Neves Nunes, eu aprendi a admirá-lo, né? A sua veia crítica, a sua inteligência perspicaz, desde quando nós tínhamos o telejornal Opinião. Isso ocorreu de 93 até 2010, né? Eu fiquei uma boa época à frente do telejornal Opinião, ou seja, participando como noticiarista. E o professor Luiz Paulo Neves Nunes, numa época que não tinha redes sociais, ele sempre interagia através do telefone fixo, né? E pontuando assuntos que muitos deles até hoje não resolveram aqui na nossa região. Mas o tema principal é sobre o Dia do Professor. Professor Luiz Paulo, obrigado pela sua participação. Em seu nome e em nome da minha mãe, que é uma professora aposentada, que eu não posso esquecer de lembrá-la, né? Eu quero aqui parabenizar todos os professores por essa data tão importante que é o Dia do Professor. Obrigado pelo reconhecimento, Douglas, da categoria. Você tem essa vivência pessoal, eu também. Meu avô era professor, minha mãe é professora, tenho um monte de tias, de primas e primos que são professores. Fui casado com uma, estou casado com outra. Então é uma profissão que você tem que abraçar com muito compromisso, porque a gente está ajudando a formar o futuro. Perfeito. Pode parecer meio lugar comum falar isso, mas é a pura realidade. Professor, o que a gente pode dizer, vamos tentar resgatar um pouco o 15 de outubro, né? Como que você chegou nessa data de 15 de outubro, o Dia do Professor, que eu julgo que nós brasileiros, o Congresso tem aí uma culpa muito grande, né? De, por exemplo, não transformar em feriado nacional pela importância do professor. Essa é a minha análise como brasileiro. Mas por que se deu 15 de outubro o Dia do Professor? Na verdade, a gente vai ter que recorrer lá no século XII com a Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila era uma religiosa que acreditava que a mulher tinha que ter o acesso, como uma cristã, à palavra de Deus. Então ela ensinava, ela letrava em latim, o que era uma coisa muito... Ela fundou vários carmelos, né, que são os conventos carmelitas, e acabou canonizada, né, por conta de alguns milagres atribuídos a ela. Dom Pedro I, vamos lembrar, a família imperial brasileira muito ligada à Igreja Católica, Dom Pedro I escolheu o 15 de outubro, que é o dia de Santa Teresa d'Ávila, para fazer um decreto, para assinar um decreto que obrigava todas as cidades, as vilas e os lugarejos a ter uma escola de primeiras letras, lá em 1827. Então a gente tem... Século XVII? Século XIX. 19 já. Né? Ah, 17. E aí a gente vai ter o Samuel Becker aqui no estado de São Paulo, na década de 30, e a Antonieta de Barros, lá em Santa Catarina, também na década de 30, articulando para que essa data fosse o reconhecimento. O Samuel Becker ele vai falar o seguinte: o professor ele precisa de um momento, veja, ele não reivindicava um feriado, um dia de descanso, não, era um dia de planejar. Então, originalmente, a ideia era, vamos nos reunir para poder planejar o que a gente pretende fazer para o próximo ano, como é que está o andamento. Essa era a ideia de Samuel Becker. E a Antonieta, que à época foi a primeira mulher negra a ser deputada estadual em Santa Catarina, e a primeira deputada estadual negra do Brasil, ela vai conseguir, em 1938, 1948, que a data fosse instituída em Santa Catarina como um dia de homenagem ao professor. Mas não no Brasil, só em Santa Catarina, isso em 48. Em 48. E aí, em 63, depois que o movimento cresceu bastante em São Paulo, vamos lembrar que a primeira TV em São Paulo era a Tupi, né, e começou as associadas o Diário Associado do Chateaubriand começou a propagar isso pelo Brasil inteiro. Em 63 a gente vai ter o decreto do presidente João Goulart determinando o 15 de novembro como data magna para o professorado. Eu falo do professor, lógico, em cima dessa sua análise, dessa sua explicação histórica, a gente até entende que o fato do 15 de outubro não ser feriado, e que eu, particularmente, telespectador,
pode e deve opinar no WhatsApp, que é o 981701434, é no intuito de ter uma data e que seja comemorado. Nós temos tantas outras datas, eu não vou citar algumas delas porque pode parecer até algo direto, eu não quero traçar esse tipo de discussão, mas o professor sim, por exemplo, eu não estaria aqui como jornalista se não tivesse o próprio professor Luiz Paulo Neves Nunes também, as faculdades que ele passou e tudo mais, os bancos acadêmicos, os mestrados, ele não passaria para poder ter esse título. Então, a gente percebe que os governos, e aqui eu não quero pontuar num único estado, mas os governos do Brasil tem uma dívida muito grande com os professores. A gente vai ter situações muito pontuais, como, por exemplo, o governo do Carlos de Campos, no estado de São Paulo, no começo do século XX. A gente pode citar que é uma boa referência o CIEPS, do Darcy Ribeiro, Sim. com o Leonel Brizola, lá no Rio de Janeiro, no começo dos anos 80. Seria uma espécie de uma escola integral. Sim, a gente pode citar... Escola total, né? A ideia do CEL, que é o resgate do CIEP na gestão da Marta Suplicy como prefeita em São Paulo. E a gente pode citar, mais recentemente, uma valorização do professor e da formação do professor com o Flávio Dino no Maranhão. Ele não vai apenas dar o maior salário estadual para o professorado, ele vai também criar uma nova universidade para o sul do Maranhão, e essa universidade ela vai ter um viés de formação complementar ao professor. O professor ele não pode simplesmente cursar os seus 4 ou 5 anos de faculdade E entrar numa sala de aula. Ele precisa ter uma formação contínua, porque ele é um cientista da formação de uma criança. Então ele precisa estar sempre investigando isso. Ele não é um mero repetidor, um papagaio do que está no livro didático. Ele precisa ter essa consciência científica acadêmica. Inclusive tem um grande amigo, você conhece muito bem, professor, o cientista político Aloysio Azevedo. Ele é autor de uma das frases que eu não vou esquecer nunca, né? Ou seja, as redes sociais, elas dão a informação, não a formação, porque essa formação a gente tem que buscar nos bancos escolares, nas universidades, né? A informação está em todo lugar, está numa revista, está num programa de televisão, está numa conversa. Agora, a reflexão sobre isso, saber quem é que já falou sobre isso, aí você precisa recorrer a uma base de dados, a uma biblioteca, você precisa recorrer... Uma fonte confiável. Sem dúvida. O problema da gente ter as redes sociais é que as pessoas acham que só basta ser autodidata, e algumas vezes falta essa reflexão, essa ponderação, esse oposto, você pensar o contraponto. Tem muita gente que não gosta da palavra marxismo, esquerdista, que não sei o que. Calma. Uma coisa é o método científico marxista, outra coisa é o que ele propôs como manifesto comunista, que a gente sabe que fracassou. Mas veja, o que ele vai propor? A tese, a antítese e a síntese. Primeiro você constrói uma ideia. Aí depois você tenta derrubar essa ideia com muita honestidade acadêmica. O que sobrar é o que está correto. Perfeito. Esse é o método científico, um dos métodos científicos. Professor Luiz Paulo, nós recebemos a notícia no meio da semana do secretário de Educação do Estado, Rosselli. O Rosselli, que agora na próxima semana nós teremos 100% de aulas presenciais nas escolas municipal, estadual e nas escolas privadas. Será que eles vão conseguir atingir esse índice de 100%? Bom, o 100% em alguns casos não vai ser possível por uma questão estrutural. Nós não temos salas de aula com o tamanho necessário para receber 40 alunos, mantendo a distância de 1 metro entre as carteiras. Perfeito. Que é a determinação do decreto estadual, que ainda é vigente. Mas nós temos alguns casos que existem escolas que têm salas ociosas, têm salas de aula que não estão ocupadas com turmas. Então, até nesses casos até poderia acontecer. Mas isso, no total das escolas da rede estadual, que são quase 6 mil escolas, não chega a 25%, é 24,5%. Então, nós ainda vamos manter, pelo menos agora nesse mês de outubro, até acredito que o final do ano, o rodízio de 50% para poder... mas não esqueça que nós temos, além da aula presencial, nós temos essas atividades assíncronas. Né? O que seria isso? O aluno que não está na sala de aula, né, os 50% que está em casa, ele não está em casa de papo pro ar, tem atividade, os professores são instruídos a formar alguma coisa para ele poder ler e tudo mais, e depois, quando ele estiver em sala de aula, poder retomar isso.
Não é o patamar ideal, mas é o que é possível para a gente evitar ainda a contaminação enquanto todo mundo não está vacinado. Então, professor Luiz Paulo, essa é uma grande preocupação, inclusive do Ministério da Educação, de muitos educadores, existem pesquisas nesse sentido, que esse ano de 2020 foi muito prejudicial, não só para a maioria das famílias, ou um número significativo, mas também para a área educacional. Dizem que em torno de 5 a 10 anos para retomar a normalidade, olha só. E eu não vejo, por exemplo, uma força-tarefa para que isso tenha um efeito mais imediato. Ou seja, me desculpa o que eu vou falar, às vezes a gente fala, a gente pisa em ovos para não comentar certas coisas, mas em julho tinha que ter aula, em dezembro tinha que ter aula, em janeiro tinha que ter aula, para retomar. Não, mas é muita coisa, a criança, o estudante não consegue. Desculpa, eu acho que estudar nunca foi motivo de problema de saúde. A gente tem já, antes, a gente está falando de 40, 50 anos atrás, eram 180 dias letivos, não eram 200. Hoje nós temos 200 dias letivos. E aí a gente precisa observar o seguinte, nós já temos esses 200 dias letivos. Será que não seria o caso da gente investir? E aí eu vejo algumas iniciativas, como no estado do Amazonas, aqui no estado de São Paulo, de centros em que você tem essa videoaula com a possibilidade de uma linha direta para você tirar a dúvida. Então, já que nós temos essas ferramentas tecnológicas, vamos usar ao nosso favor. Então, tem o WhatsApp para tirar dúvidas. Porque, veja, já é extenuante demais para o professor, porque eu estou fazendo muitas vezes um retrabalho. Eu dou a minha aula presencial e eu preciso gravar uma outra aula para quem está no assíncrono. E aí eu tenho a preparação dessa aula e eu tenho que ter dessas duas aulas. Então, eu estou gastando 5, 6 vezes mais tempo para preparar e depois eu tenho ainda que avaliar o processo tanto de ensino como de aprendizagem do aluno. Agora, professor, me corrija, eu não tenho, pelo menos a última vez que eu estudei era mais ou menos isso. Cada aula, ela gira em torno de 40 minutos, de 40 a 50? 50 minutos manhã e tarde, no noturno, normalmente 45. Então, não mudou. Por exemplo, eu já acho que é um tempo muito extenso para uma aula, para uma disciplina. Não existe nenhuma proposta de talvez reduzir de 20 a 25 minutos o tempo suficiente para que você saiba que vai ter a atenção do aluno? Olha, você está falando quase que o estado da arte da pedagogia, que é detectar que realmente de muitos anos para cá as crianças estão tendo uma atenção cada vez mais reduzida. Mas alguns momentos o ensino ele é complexo e você precisa saber identificar o momento daquele eureka. Ah, entendi. Você vê a pupila do aluno dilatar e entendendo do que você está falando. E algumas vezes isso vai acontecer no transcorrer da aula. Então você precisa ter uma aula de 50 minutos e algumas vezes uma aula dupla, né, 1h40, falando sobre esse assunto, falando sobre a situação que você está tentando apresentar ali, para o aluno poder concatenar. E muitas vezes isso não vai acontecer naquele momento da aula. Ele vai dormir, por isso que dormir para a criança e adolescente é muito importante. Ele vai, a partir do momento da inconsciência do sono, ele vai jogar fora muita coisa que ele não entendeu, que não fez sentido, mas muita coisa que ele entendeu vai se conectar e vai ser organizar. E aí você tem uma consolidação. E aí no dia seguinte ou alguns dias depois, quando você repetir aquilo, vai fazer sentido para ele. Professor, hoje é o dia do professor, né? Mas eu não esqueço que algumas vezes que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, eu tive sempre a preocupação da qualificação profissional. E essa qualificação profissional, ela não é algo que nos incomoda só nós da região, e sim todo o Brasil. Da onde deveria surgir essa iniciativa? Eu observo os jovens muito dependentes das redes sociais, muito dependentes, tipo, se eu arrumar um emprego, se eu conseguir fazer alguma coisa, eu não vejo uma disposição dos jovens e não quero colocar a pandemia como a razão fundamental de tudo isso. Ou seja, nós estamos no momento, até pela diversidade de informação, a oportunidade de emprego, de estarmos sendo colocados no local de trabalho com qualificação profissional. Por que será que isso tudo é meio letárgico? Então, a gente tem uma
uma coisa que está entranhada no brasileiro, que é o paternalismo. A gente acha que alguém tem que dar emprego para a gente, alguém tem que criar. E a gente esquece de dotar, de empoderar as pessoas com as ideias do empreendedorismo. Não estou querendo aqui falar que o pobre é pobre porque quer ser pobre, não é isso. Entendemos. Mas você possibilitar que a pessoa enxergue a oportunidade de ganhar dinheiro a partir de algum negócio que não está estabelecido. Vamos lembrar de um cara que tinha tudo para dar errado lá no século XIX, o Benjamin Disraeli, que ele era judeu, se converteu cristão católico na Inglaterra anglicana e foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra. O que ele falou sobre a sorte? O que é a sorte? A sorte é quando o preparo encontra a chance ou a oportunidade. Isso é sorte. Então a gente precisa preparar o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, para enxergar as oportunidades, Perfeito. como com aulas sobre cidadania e empreendedorismo. Professor, antes de terminar, eu tenho que chamar o intervalo, né? Desde já, mais uma vez, agradecendo. Eu sei que o senhor é um grande torcedor da Portuguesa Santista, a nossa portuguesinha, né? A nossa mais briosa. Eu torço para o Santos, mas é lógico que a Portuguesinha também tem um espaço aqui no meu coração. E eu fiquei sabendo que o Grupo Peralta, não é público, o Grupo Peralta acabou arrematando uma área do entorno do estádio Eurico Mursa. E o Grupo Peralta fez uma proposta, ou seja, de fazer ali uma parte social e, em contrapartida, um estádio em Praia Grande. Resumindo, a última informação que eu tenho, né, parece que o senhor, inclusive, faz parte do conselho, né, da Portuguesinha, parece que o imbróglio foi tanto, a polêmica foi tanta que o Grupo Peralta retirou essa proposta. Procede? Como que está isso hoje? Foi exatamente isso. O Grupo Peralta entrou na concorrência com o último lance, eles pagaram uma situação na SPU para poder dar o último lance, que era legítimo, e eles arremataram toda a área do Portuário. Menos o campo, né? O estádio Eurico Mursa é de propriedade da Associação Atlética Portuguesa. A área dos 2 estacionamentos, estacionamento e social, a piscina também, a né? parte do fundo, a parte da piscina e tudo mais, e o outro estacionamento que a gente utilizava alugando para caminhões, isso tudo também foi arrematado. Perfeito. O Grupo Peralta fez essa oferta, nós teríamos uma área social, segundo essa oferta, do lado da Abrescas, ali em frente ao Hotel do Santos. Tá? Do lado da Santa Casa, onde tem o velório. Isso. E um estádio para 10 mil pessoas, novo, com o padrão de iluminação que a CBF exige. O problema era a localização do estádio ser em Praia Grande e num ponto de Praia Grande que poderia causar problemas com as autoridades ambientais e tudo mais. É consenso de uma boa parte da torcida dos associados, embora alguns dirigentes não concordem, que a Portuguesa é santista. Seria a mesma coisa que o Santos aceitar uma proposta que derrubasse a Vila Belmiro, ficasse só uma sede social ali na Vila Belmiro e tivesse um novo estádio maravilhoso, que o fosse, ali no Bolsão 9, em Praia Grande. Perdão, em Cubatão, ali na estrada. Então, foi aceito pela torcida? Não foi. Então, você descaracteriza. E nós temos um histórico de times que saíram da sua cidade original e afundaram. E a gente pode citar o exemplo mais recente, que é o Oeste, que era de Itápolis, está agora em Barueri. A gente pode falar do Guaratinguetá, que foi para a Americana. A gente pode falar do Grêmio Barueri, que foi para Presidente Prudente. Então, você descaracteriza um time que é centenário da cidade e que tem pelo menos 2, 3 gerações que trabalharam muito para construir o Eurico Mursa e manter o Eurico Mursa. Agora, professor... Não sou contra o novo estádio, até eu, pessoalmente, aceito que haja um deslocamento para o fundo ali daquela área que eram portuários do estádio, e aí eles podem aproveitar essa grande frente para Senador Pinheiro Machado, que é uma avenida de grande movimento. Mas sair de Santos não é uma boa. Bom, essa é uma análise de um torcedor e de um conselheiro da Portuguesa Santista. Eu acredito que não teve nem oportunidade de ouvir os sócios, né? O senhor está saindo daqui, indo para uma reunião? Exatamente. Hoje a gente vai ter uma reunião daqui a pouquinho no Eurico Mursa para discutir a situação, porque houve uma comissão que foi formada a partir dos conselheiros que analisou o projeto e 2 até aceitavam conversar, mas outros 8 em Praia Grande o estádio não. Até se aceita que vá para Praia Grande, porque é uma cidade próspera e tudo mais. E que faz parte da Baixada. Categoria de base, centro de treinamento, ok. Como acontece com São Paulo, que o centro de treinamento é em Cotia, por exemplo, a categoria de base é em Cotia. Mas tirar o estádio da equipe profissional principal da cidade de Santos é inegociável.
Então tá certo, viu como é bom? A gente já tem uma outra notícia atualizando os amigos aqui da nossa cidade de Santos e os torcedores da Portuguesa Santista. Professor, nós queremos agradecer, eu vou continuar, que ainda tem mais um bloco do Hora Geral, mas quero agradecer a sua participação aqui e mais uma vez parabenizá-lo, não só pela atenção que o senhor tem com o Hora Geral, com o nosso público telespectador internauta, mas principalmente com os seus alunos nesta grata função, né, trabalho, né, dedicação em ensinar. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar mais da profissão e tentar valorizar esse profissional, essa profissional que é alicerce. Se a gente quer que o Brasil melhore, o começo, o zero, o basilar é Perfeito. O profissional da educação. Esse é a Hora Geral. Obrigado, professor Luiz Paulo Leves Nunes. Continue mais um pouco aqui. Nós vamos para o intervalo e já retornamos para o segundo e último bloco do Hora Geral. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e agora vamos de conteúdo jornalístico e informativo para os amigos do Hora Geral. A Polícia Civil de Itaim localizou o veículo utilizado pelos autores do latrocínio da comerciante Alessandra Tomi Watanabe, que chocou a todos nós no dia 2 de outubro. O veículo foi encontrado já incendiado dentro de uma mata no bairro de Jardim Regina. Testemunhas e imagens obtidas pela investigação confirmam que o carro foi utilizado na noite do crime. Os bandidos ainda seguem foragidos. E aí você fala, Douglas, ninguém localizou? Não. E a polícia pode e deve auxiliar. Qualquer informação, ligue para o Disque Denúncia 181 para que esses marginais, esses bandidos, paguem na cadeia, né, o que eles fizeram com esta jovem que foi vítima de latrocínio na cidade de Itaim. Bom, o próximo assunto agora no Hora Geral, vamos falar de um assunto que acaba sempre deixando todos nós muito preocupados. O Fábio já está colocando na tela, amigos do Hora Geral, a Justiça aceita a denúncia contra o assediado, ou melhor, contra assediadores no Paraná. Lembra dessa imagem que nós mostramos? Então, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o homem que passou a mão na ciclista e o motorista que aproximou o carro na vítima. Agora, eles são réus por importunação sexual, que tem uma pena prevista de 1 a 5 anos de prisão, e lesão corporal qualificada, que prevê pena de 1 a 4 anos. O caso teve qualificadora a razão do gênero pelo fato da vítima, ou seja, a Andressa Lustosa, ser mulher. O assédio ocorreu no dia 26 de setembro e causou revolta nas redes sociais. Tá vendo? Aí o sem vergonha, para não falar outra coisa em respeito ao telespectador, falou, não, é que o carro passou, é que tentou justificar o injustificável, porque a imagem fala por si só. Tá certo? Hora Geral, interaja, participe, 981 70 14 34. Vamos ao próximo assunto. Olha, motorista invade shopping. Você fala, ô Douglas, aonde foi isso? O Fábio está colocando na tela, amigos do Hora Geral, e você, olha só, olha a imagem, tá vendo? Meu Deus do céu, é isso mesmo, a imagem é impressionante. Um homem de 31 anos perdeu o controle de direção de um carro, invadiu um shopping e quase atingiu um segurança que estava trabalhando no local, que fica em Florianópolis na madrugada de hoje. Segundo o guarda municipal, ele estava com sinais de embriaguez e não ficou ferido. O motorista estava no carro com um amigo e alegou problemas mecânicos para a colisão. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo a guarda municipal, o condutor tinha restrição do direito de dirigir até 1º de dezembro de 2022. Tá vendo? Ah, deu problema no carro. Mas o senhor está parece que o senhor está meio alcoolizado. Vamos fazer um teste? Não, não precisa fazer teste. Eu não quero produzir prova contra mim. É mais ou menos assim que funciona, né? Deveria sim, para que justificasse se ele estava embriagado ou não, né? Apesar do dano material, colocou em risco a vida de algumas pessoas, como segurança do shopping, por exemplo. Ó, você sabe aquele vulcão, né, lá na Espanha, né, que as suas larvas estão praticamente percorrendo toda uma cidade na Espanha? Tá vendo? O Fábio está colocando imagem na tela. Sabe o que está acontecendo, amigos do Hora Geral? Um drone, é isso mesmo, drone está alimentando cachorros que estão isolados por causa do vulcão.
Vários cães que acabaram ficando isolados em um pátio no meio das lavas do vulcão La Palma estão sendo alimentados por drones. As imagens mostram os cães abrindo com os dentes os pacotes com comida e água. Em nota, o Conselho da Ilha de La Palma agradeceu a duas empresas locais, Ticon e Volcanic Life, por terem alimentado os cães nos últimos dias. Eles pretendem continuar essa ajuda enquanto as condições meteorológicas e também de segurança permitirem. Curiosamente, os helicópteros não podem voar na área devido ao ar quente que emana da lava e das cinzas vulcânicas. Então, os cães não podem ser transportados por via aérea neste momento. Aí você fala, Douglas, eu acho que já vi quase de tudo, né? Mas ainda bem que a tecnologia, que é o caso dos drones, acabou salvando a vida desses animais. Porque se não tivesse uma outra alternativa, eles iriam morrer de fome, né? E sem ter água. Tudo essa parte escura são resquícios, né, da lava do vulcão que acaba percorrendo várias casas lá na Espanha. Por falar em questão meteorológica, né? Deixa eu chamar aqui meu amigo Celso Avenil. Celso, eu quero que você diga para os amigos do Hora Geral, hoje esquentou demais. Será que nós vamos continuar com altas temperaturas ou não? Olá, meu amigo Celso. Olá, Douglas. Tempo instável, fim de semana chegou e com instabilidade. Aquelas áreas de instabilidade estão sobre o sudeste do Brasil e atuando no interior paulista com maior intensidade de vez em quando. No litoral, é a frente fria com os seus efeitos residuais que são trazidos ao continente pela rotação dos ventos da alta pressão atmosférica que está no Oceano Atlântico. Isso vai fazer com que haja uma queda na temperatura no fim de semana. As máximas serão inferiores à de sexta-feira e no sábado e no domingo, principalmente do sábado para o domingo e de domingo para segunda-feira, vai resfriar mais durante a noite. Então vamos ter que usar aí um agasalho porque vai esfriar. E as temperaturas não sobem muito durante o dia, caem mais durante a noite, tempo instável, a qualquer momento pode chover, tanto no sábado como no domingo, e chuva forte também. Tem alguns períodos de melhoria, mas fique atento porque a chuva pode acontecer a qualquer momento e forte ainda, principalmente no sábado. Grande abraço, Douglas. Tchau. Aquele abraço, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Já vou antecipar. Olha, amigos, a partir de segunda-feira nós teremos mais um grande colaborador, que é o Dr. Márcio Mazzucato. Ele é médico psiquiatra e ele vai dar tantas dicas dentro da psiquiatria que você vai falar assim, puxa vida, Douglas, eu não sabia. E eu já vou antecipar, hein? O nosso WhatsApp vai continuar sempre à inteira disposição. Qualquer tema, qualquer assunto que você queira ter mais conhecimento ou que seja abordado no Hora Geral, é só utilizar o nosso WhatsApp, tá certo? Um abraço assim, ó, um abraço forte para você e especial aos professores. Nossa, eu me lembro tanto dos meus professores. Professora Alcirema, professor Laurindo, professora Mariazinha, professora Laura, professora Rosilda, minha professora de inglês, né? A professora Kátia Patela na faculdade, o meu professor Fernando de Maria, né? Olha só, tantos professores, o Pio, né? O professor Pio, né? Que é de diagramação, jornalismo, enfim, muitos professores. Eu ficaria aqui um bom tempo lembrando todos deles, né? Mas eu não posso esquecer de mandar mais uma vez um abraço à minha mãe, a professora, na qual eu me ensino até hoje muitas coisas boas e eu procuro reproduzi-la sempre junto à minha família, tá certo? Um abraço aqui, ó, mais um abraço forte. Tchau, tchau, até o próximo programa. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.